Gravando. Bem, amigos, hoje quero falar. Eu mudei meu sermão aqui. Eu ia falar sobre um outro tema e eu pensei, vou falar sobre a volta de Jesus, que é um tema aí que o pessoal está falando aí no Go Six agora, sobre essas catástrofes, essas loucuras, e vou usar esse momento como uma cunha para falar daquilo que realmente importa. Eu já peguei aqui, na hora que você estava falando, eu estava na biblioteca aqui pegando algumas coisas para fazer um recorte. Então, eu peguei aqui o do Schwartz, que é antigo, né? O Despontar de uma Nova Era, que ele vem falando ali sobre o que vai acontecer no tempo do fim, e peguei o livro do Bullion, né? E eu vou falar sobre para vocês aqui o terceiro milênio, a como viver sem medo do futuro, porque as pessoas estão preocupadas. No começo vocês falaram sobre a picadinha, algumas pessoas tomaram a picadinha, e aí, por conta disso, tem uma galera morrendo aí, é um fato. Jovens morrendo de coração e tudo mais e tal. Eu sei que a mídia não está associando uma coisa com a outra. Hoje em dia já não temos mais como é que eu posso dizer? Já não temos mais jornalistas investigativos, né? Então a galera só fica aí na lacração. E eu pensei, rapaz, que tema bacana que vocês estavam conversando no começo, e eu modifiquei aqui o que eu estaria falando. Estaria falando sobre a mulher de Ló, a estátua de sal e os acontecimentos, e Deus falou: lembrai-vos da mulher de Ló, né, e o que aconteceu com ela, para que vocês também se lembrem do que vai estar acontecendo a este mundo. E hoje eu estarei falando sobre a hora que nós estaremos da meia-noite. Esse é um sermão que eu já tinha, antigo. Faz tempo que eu não prego sermão. Mas esse é um sermão que faz muito sentido. A que horas você está da meia-noite aqui? O texto base que quero compartilhar com vocês encontra-se em Isaías capítulo 21, versículo 11. A sentença contra Dumã. A sentença contra Dumã. Gritam-me de Seir: guarda! A que horas estamos da noite? Guarda! A que horas? Isaías capítulo 21, versículo 11. Bem, essa cena aqui que a gente está falando para vocês, um recorte que fizemos, ela é descrita nesse versículo aqui que vocês estão vendo junto conosco como algo diferente. Ela é descrita da seguinte forma: ela revela ali a sentinela que estava guardando a cidade de Seir, né? O monte de Seir, o monte que ficava no alto de Duma, uma cidade lá. E outro nome que eles tinham era o nome de Edom, que você vê em outros versículos bíblicos, a cidade de Edom, né? O monte de Edom. E eles estavam ali preocupados, pois a qualquer hora da noite eles poderiam ser surpreendidos pelos seus inimigos. E aí eles perguntavam: que horas vai ser? Que hora nós estamos da noite? E aí a sentinela sempre estava falando ali. Bem, a tal possibilidade fazia com que eles ficassem sempre em alerta, porque eles não sabiam que horas o inimigo viria. E então eles precisavam estar em alerta. E agora eu quero utilizar essa conversa que vocês tiveram no começo aí como um trampolim para a minha mensagem. Você precisa estar preparado? E aí a pergunta é: que horas nós estamos do fim do mundo? A que horas nós estamos da meia-noite? Eu sei que ah, os cientistas e tudo mais, eles dizem sempre que nós estamos a 11h59 do horário do fim do mundo, né? Que é aquele relógio do fim dos tempos lá que os cientistas preparam e tal. Eles não são cristãos, mas eles dizem que pela quantidade da população, pelas coisas que estão acontecendo, pelo como o mundo está indo, eles alteraram e nós já estamos a 59. Então, é o fim, segundo esses cientistas. Mas eles não são cristãos. E agora você olha para a conta de Deus. A que horas nós estamos da volta de Jesus? Bem, irmãos, de acordo com a palavra, pouco tempo nos resta. E quando eu olho para essa história aqui de Seir, né, o monte ali que estava de Duma,
eu percebo que eles estavam de tal possibilidade ali, eles faziam com que aquela situação fazia com que eles ficassem em alerta. Eles estavam em alerta porque a qualquer momento podia acontecer uma desgraça e os inimigos virem. Esses fatos, eles começam a nos ensinar algumas lições espirituais importantes. E aí que eu quero que você entre junto comigo acerca da vigilância. Nós temos que ficar vigilantes. E se você for um irmão que é um irmão que não é vigilante, eu acho que você vai sucumbir junto com todas essas situações. É bom que algumas pessoas, eu acho, né, morram antes de tudo acontecer, mas eu sei que algumas pessoas vão ficar vivas aí. Então, ninguém sabe quem é que vai ficar vivo, quem vai morrer. Então, acho que é bom tu te preparar, querido irmão, porque tua batata está assando. Sabendo disso, você deve evitar e deve vigiar em todo o tempo, porque esses caras do Monte de Seir estavam vigilantes ali. Então você deve ser um irmão que vigia, querido irmão, vigia, irmão. Uma pessoa que fica de hora em hora olhando para o relógio ou perguntando as horas é porque elas têm um compromisso muito sério, ou elas sabem que tem uma hora marcada para se encontrar com alguém. E por isso algumas pessoas ficam olhando ali. Jesus nos aconselha o seguinte: veja o que Jesus fala: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou seja, ao amanhecer, ou pela manhã. Mateus capítulo 13, versículo 35. Bem, irmão, você não sabe qual é o dia nem o horário da volta de Jesus. E nós não devemos marcar datas, mas nós estamos olhando o palco do mundo se tornar ali a volta de Cristo mais eminente. Por isso a importância de você compreender o que estamos falando hoje aqui, porque Mateus capítulo 13, versículo 33 está escrito: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos. Romanos capítulo 13, versículo 12 também diz, Paulo: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revistamo-nos das armas da luz, da armadura da luz. É esse sentimento de que você está preparado, é que você se reveste da arma da luz, é que você fica vigilante, é que você percebe, vai alta a noite, vem chegando o dia. Nós devemos, as obras das trevas precisam ser deixadas de lado e devemos fazer as obras do Senhor. Veja que Paulo ainda continua dizendo: orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a oração e súplica por todos os santos. Bem, irmãos, eu percebo que essas coisas que estão acontecendo na Terra, que não aconteciam há algum tempo atrás, você não via uma cidade tocando fogo e um outro país sendo afetado, você não via. E dizem ali os especialistas, né, que a, 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 a poeira que soltou, a fumaça que soltou ali dos vulcões, não só aquele vulcão na Indonésia, se não me falhar a memória, que era o que o menino estava pensando, a irmã estava pensando que era de lá, e não só essa cidade do Canadá que pegou fogo, essa fumaça ali, só daquele vulcão, é o equivalente à destruição de todo o pessoal. Sabe, irmãos? Sabe, irmãos, a batata tá assando. Sabe, queridos, é essa a ideia aí de que a fumaça que solta, ela é o equivalente a todas as carnes dos bois, ou o metano que o boi solta, ou todas as coisas ruins que os bois fazem, porque as pessoas dizem, ah, vamos matar os bois, não podemos comer mais a carne do boi e tudo mais, para que o mundo seja mais limpo, porque está poluindo o ar e tudo mais. É conversa para poder fazer com que a carne e o custo fique todo mais alto. E aí, então, quando você soma, só um desse vulcão soltou mais poluição do que toda
a poluição que os bois, em todo o período de vida que o boi existe nesse mundo, possa soltar. Incrível, não? Sabe, queridos, o mundo está se tornando esse palco para a volta de Jesus. E você precisa vigiar em todo o tempo. Você precisa estar vigiando, querido irmão. E por isso que a gente percebe que eles estavam como um sentinela. Você deve olhar para essas coisas e ver assim, olha, a volta de Jesus é iminente. Como eu estou com Deus? Por que, irmãos? Se vier mesmo uma catástrofe dessa, se as coisas acontecerem e a vida humana se tornar uma vida muito difícil e você não sobreviver, você tem que guardar o seu espírito, sua alma precisa estar com o Senhor. Sua consciência precisa estar tranquila, porque um dia o Senhor Jesus pegará novamente aquele fôlego divino, que quando a pessoa morre, esse fôlego divino volta para Deus. Você precisa novamente ser reavivado, ressuscitado com o Senhor. Mas aí, pastor, a volta de Jesus, como está? Estamos na última hora, irmãos. É um fato. Estamos vivendo no tempo do fim. Estamos na última hora. Se a palavra diz, se esse não é, eu lembro que o pastor da última lição, o autor da última lição, disse assim: se não estamos vivendo no tempo da sacudidura, então que tempo é esse que estamos vivendo? Porque, segundo ele, estamos pleno vivendo no tempo da sacudidura. Algumas pessoas vão sair da igreja, outras pessoas vão entrar no reino da igreja, outras pessoas vão amar Jesus, outras pessoas vão odiar Jesus. Tudo isso porque o mundo está se tornando esse lugar mais árido. Algumas pessoas querem ser crentes só quando tudo está tudo muito bem. Essa é a última hora. Te apega com Deus. Por isso que a igreja está disseminando o grande conflito para todo mundo. Por isso que nós estamos imprimindo o máximo que pudermos com o dinheiro que temos, porque o dinheiro daqui a pouco não vai valer, porque as posses não vão valer. Não vai ter, porque imagina só, irmãos, um negócio desse de poeira caindo aí sobre a América. O cara que tem dinheiro e o cara que não tem dinheiro não fizeram diferença alguma. Esse é um treinamento que as autoridades estão fazendo para manter as pessoas dentro de casa. Imagina, aí teve uma poeira, tudo em nome da saúde. Você não pode sair da sua casa. A liberdade foi cortada. A criança não pode sair, você também não pode caminhar, você não pode sair. Isso são treinamentos para cortar a liberdade da galera. E ninguém está pensando, tudo em nome das coisas boas. Vocês sabem o que vai acontecer um dia. Vão perseguir quem? A gente. Tudo em nome do quê? Eles não querem seguir a regra. Esses caras são loucos e tudo mais e tal. E vão perseguir a gente. Então, te prepara, querido irmão, para ser um contra-lei. Te prepara, querido irmão, para não seguir tudo. Te, te prepara para fazer uma análise correta das coisas. Eu lembro que, e eu sei, vocês vão dizer, ai, pastor, é doido, não sei o que e tal. Mas olha o que eu estou falando à luz da palavra. A picadinha era só 15 dias, não era? Não, era só 15 dias para botar a focinheira. E aí, nesses 15 dias que era para botar a focinheira, virou 2 anos, né? Ah, era só 15 dias, lockdown e tal, blá, 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 blá. Bem, virou 2 anos. Era só para usar a focinheira só durante 15 dias, virou 2 anos o negócio. Até hoje os caras estão usando focinheira em qualquer lugar aí. Pode entrar em tal lugar e tal, tal, usa a focinheira. E aí depois descobriu que não serve para nada. E aí agora você tem que, não, é só uma picadinha e tal e tudo mais. Agora todo ano serão 4. Aí virou 4, agora tem que ser todo ano. Tipo o negócio da gripe, sabe? A, a, a vacina da gripe, né? A picadinha da gripe. Sabe, queridos, estamos vivendo na última hora deste mundo. Só o cego é que não enxerga. Eu acho que o cego está enxergando mais do que muito crente. O cego está vendo muito mais. Isaías capítulo 21, versículo 11, os sentinelas perguntaram: guarda, a que horas estamos da noite? Eles fizeram essa pergunta: a que horas nós estamos? Por quê? Porque temos um compromisso. 1 João, capítulo 2, versículo 18, a resposta veio. E diz assim: filhinhos, já é a última hora. E
Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Veja que a resposta veio na época bíblica. Veja só que ela só faz sentido agora. Você só está conseguindo perceber isso agora. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito: E digo-vos isto, a vós outros, que conhecereis o tempo, já é a hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, que nós cremos. A salvação do povo de Deus, a volta de Jesus, as coisas que têm acontecido, elas estão mais perto. E por isso, irmãos, estamos sim à meia-noite. Olha como Mateus 25, versículo 6 diz: Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiamos ao seu encontro! O noivo está às portas. A volta de Cristo é iminente, como os nossos livros dizem. Ali à meia-noite, sempre os nossos livros diziam sobre isso. Salmo 85, versículo 9, continua falando sobre esse tema. Está escrito que próxima está a salvação dos que a temem. Próxima está a salvação. Sabe, irmãos, se você entender o momento que estamos vivendo, se você corrigir sua rota, a salvação estará próxima a você. Eu julgo que devemos, de fato, seguir a recomendação de Jesus quando ele falou aos santos apóstolos ali para que eles vigiassem, pois já estamos nos aproximando da hora em que o Senhor levará os seus, levará a sua igreja, em que o Senhor virá a esta terra. Estamos nos aproximando, estamos vendo, como Enoque de Oliveira diz, eu ia pegar o livro do Enoque ali, os passos de um Deus que se aproxima. A igreja do Senhor está vivendo em tempos de estar preparada, de estar se arrumando. Porque, irmãos, vamos sair do Egito. Essa terra é o Egito. Vamos para Nova Canaã. Tá na hora de você arrumar sua vida com Deus. Tá na hora de você arrumar suas coisas. Por quê? Porque agora a gente vai pegar o beco. E para pegar o beco, para sair, nós vamos ter que andar no deserto. Nós vamos ter que andar em lugares que talvez nós não conheçamos. A vida se tornará meio incerta no futuro. Então, viva pela fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. E por isso, eu percebo que viver pela fé é entender algumas coisas. Eu separei aqui algumas coisas que você tem que ter. Eu não posso terminar meu sermão só falando das desgraças. Eu quero terminar meu sermão falando de esperança. Esperança de tempos, de dias gloriosos que virão à frente. Não dá, eu nunca faço um sermão sem trazê-lo para que ele possa ser cristocêntrico e sem dar um bálsamo ao coração do aflito. E por isso, nesse sermão meu, que preparei a vocês, falando da meia-noite, das desgraças que vão acontecer a esta terra, eu quero dar um bálsamo a você. A esperança é o bálsamo da volta de Jesus e de que ele estará cuidando dos seus filhos. Veja que a palavra diz a seguinte: o padre Antônio Vieira, certa vez, um padre brasileiro aqui, de muitos anos atrás, ele certa vez falou para os seus acerca de esperança. A esperança é um afeto que, suspirando por ver, vive de não ver e morre com vista. O que ele quis dizer com isso? A esperança, nós estamos vendo e vivendo de ver. Ver aquilo que a vista não viu. Esperando um dia a volta de Jesus. Porque os nossos olhos, a nossa vista, ainda não viu a volta de Jesus. Mas nós vivemos vendo isso acontecer. Como um ato de fé. As grandes esperanças, elas fazem as pessoas se tornarem grandes homens, diz Thomas Miller. As grandes esperanças vão tornar você grandes pessoas, grandes irmãos. Então, não espere
coisas poucas, nem do seu futuro. Deus ainda dará bênçãos aos seus filhos. Ainda haverá poder para aquele que necessita, porque há poder para aquele que busca. Ainda há sabedoria, e por isso você precisa ter sabedoria para ler o livro de Daniel e entender os últimos acontecimentos dessa terra e se preparar para esse tempo do fim. Você precisa ter sabedoria, você precisa ter esperança. O impossível é quase sempre o que não se tentou, diz Horizon Maiden. Sabe, o impossível é aquilo que não se tenta. Tenha esperança de coisas impossíveis acontecer. Deus dará poder para os seus filhos. Coisas impossíveis vão acontecer, mas do mesmo jeito que a terra está se intensificando, o poder de Deus também se intensificará com os seus filhos. Haverá tanto poder nessa terra para os seus filhos, para aqueles que são contritos, que nunca ninguém viu. Olhe o que aconteceu com os apóstolos e o poder que os apóstolos tiveram. A igreja vai ter muito mais. Você precisa, por isso que a igreja, já de alguns anos para cá, vem batendo na tecla. Reavivamento e reforma. Por que a gente está falando tanto disso? Porque nós queremos reavivar o nosso povo, reformá-lo para que eles tenham a presença do Espírito, porque Deus vai usar poderosamente os nossos filhos. Deus vai usar poderosamente os nossos irmãos. Vai ter um dia que as nossas igrejas não poderão ser abertas, como vocês viram aí na época da picadinha. Deus vai usar. Por quê? Porque os caras vão querer calar a boca da gente e Deus vai falar: não, 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 ninguém mexe com esses caras. A bala vai desviar, o cara vai poder fazer cura, o médico não vai poder ir, mas o poder de Deus vai curar, vai transformar, vai abrir portas, vai quebrar cadeias, vai ter tanto poder que o pessoal não vai entender. Meu Deus, que loucura é essa? Como é que esses caras conseguem fazer isso? Paulo cantando, a cadeia começa a tremer. Os irmãos cantando, vai começar o negócio a acontecer. Mas os irmãos têm que se reavivar. E por isso eu não posso terminar o meu sermão, que é um sermão de desgraça aqui, das calamidades que estarão acontecendo no mundo, mas eu tenho que terminar o meu sermão com um ambiente de vitória, com um ambiente cristocêntrico, com um ambiente de poder, de que você, se ouvir o Gol Six, se entender o que estamos fazendo aqui, se compreender que estamos preparando um povo para a volta de Jesus, para esses acontecimentos, para dias difíceis da sua própria vida, você está ganhando armamento, você está ganhando força. Cada sermão, cada manhã, a cada momento eu estou dando para você, olha, coloca um elmo, coloca um escudo aqui, coloca um elmo aqui, pega uma espada, eu tô te ensinando uma briga diferente, olha, se o camarada vier te dar um soco, você faz assim, faz assado, eu tô te ensinando ambientes diferentes para que você possa sair e vencer. Armamento, sabe? Você vai colando em você mais armamento, vai ficando um megazord, vai ficando grande. E por isso o Bullion, em seu livro, ele declara que podemos viver sem medo. Ele fala aqui, eu vou terminar meu sermão aqui, Rose, com o Bulhão falando aqui. Ele conta um pouco da história de viver sem medo. E ele estava no voo 771 da Varig e todo mundo estava dormindo profundamente depois de um intenso dia de atividades, quando repentinamente ele acordou. Dois fatos ficaram bem claros na mente do Bulhon quando ele abriu os olhos. O avião parecia cair violentamente, o avião da Varig parecia que estava caindo. Os passageiros estavam todos gritando desesperados dentro do avião e o Bulhon lá. Eu quero ver o pastor agora, eu quero ver o que é que ele fez aqui. Na realidade, foi apenas uma daquelas turbulências sem maiores consequências, mas a ocasião serviu-me para constatar algo surpreendente. Numa tragédia, morre muito mais gente por causa do medo do que pelo próprio acidente. Para onde poderíamos sair uma pessoa lá nas alturas? Para onde eles iam? No meio do Oceano Atlântico. Não tinha para onde ir. Porém, era isso o que algumas pessoas pretendiam fazer. Sair do avião e tudo, e sair daquela agonia que o avião estava turbulento e estava parecendo que iria cair. Como? Iam sair para onde? Cair no oceano? Segundo ele questiona. O medo paralisa, enlouquece e mata muita gente.
O medo leva o ser humano a fazer as coisas mais incoerentes e irracionais. Mas ele está aí no nosso dia a dia. Vem disfarçado de muitos rostos. Há pessoas que experimentam medo da solidão. Tem gente que experimenta medo de perder o cônjuge. Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de ficar pobre, medo da escuridão, medo do passado, medo do futuro, medo da vida, medo da realidade. Outro dia, procurou-me uma senhora desesperada, diz o Bulhon, que queria que fizesse uma oração com ela porque ela tinha medo de que fora atingida por um trabalho de macumba. Em outra ocasião, procurou-me um garoto de 5 anos e falando, pastor, disse-me, ore para que eu não cresça. Você não vai querer crescer? Perguntei. E ele me respondeu que não, que tinha medo de crescer porque não queria sofrer como seus pais sofriam. Medo, temor, pânico, fobia, não importa o nome que as pessoas estão dando. É sempre algo que nos perturba, que nos incomoda e não nos deixa ser feliz. Ele continua dizendo: está nas raízes do ser humano. Embora seja uma experiência que só apareceu após o pecado, a Bíblia está relatando aqui que quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a mulher entre as árvores, e chamou o Senhor e perguntou: onde vocês estão? Eles responderam: ouvimos a tua voz, que eles já tinham pecado, comido do fruto, né? Porque estávamos nu, tive medo. E quem te falou que tu estás nu? Imagina, querido irmão, você vê a dor que eles devem ter sentido, que um pai deve ter sentido quando o filho querido se apresentou naquela tarde, correndo de sua presença, se sentindo um estranho. O filho não queria estar perto do pai. A partir dali, o medo passou a ser o cotidiano da humanidade. E hoje tem gente que tem medo de passar por debaixo de escada, medo de gato preto, de levantar com o pé esquerdo, medo de sexta-feira 13 e até mesmo de passar próximo a um cemitério. Não tenha medo. Vença o medo. Crie um antimedo. Sabe, irmãos, quando você vê essas coisas acontecendo, a palavra diz: exultai-vos, erguei sua cabeça, porque o tempo se aproxima. Não fique com medo. Comece agora, irmão, a andar mais rápido. Comece agora a vencer. Comece agora a cantar, porque as paredes vão tremer. Comece agora a pedir. Atos capítulo 2. Desce sobre nós o Espírito Santo. Nós queremos mais. Inunda, Senhor, nossa vida. Queremos a chuva serôdia sobre nós. Queremos que o negócio seja lavado aqui. Se o mundo tem força, muito mais tem o Senhor. Não fique com medo. Eu sei que veio a poeira e ficou tudo neblina e as pessoas ficaram presas em sua casa. Qualquer coisinha que acontece, o pessoal vai para o supermercado e compra lá no supermercado e tudo, e vai lá e deixa o supermercado para estocar comida, porque pode vir qualquer terremoto, pode vir furacão. Não tema quanto ao futuro. Basta lembrar como Deus nos guiou no passado. Eu acabei fazendo outro sermão em cima. Bem, que Deus abençoe vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês e que a mensagem de hoje seja um alerta, como o sentinela estava sempre avaliando o que estaria acontecendo. Mas avalie, mas não fique com medo do inimigo. Por quê? Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus abençoe você e que você tenha um dia abençoado e glorioso na presença do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Querido Senhor Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor nos concedeu, Senhor, mais uma noite de sono e, e acordarmos, Senhor, com vida, Pai querido. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos reunidos aqui nessa igreja virtual, Pai. E obrigado, Senhor, por essa mensagem tão especial, Senhor, que realmente, Senhor, nos serve de alerta. E no momento que nós estávamos conversando sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu, e a mensagem do pastor o tempo todo me
Eu estava pensando, Senhor, se uma fumaça já causou tudo isso, imagina algo químico, algo pior. Com o que poderia acontecer, Senhor? A população pode ser destruída em segundos e eu fico pensando, Senhor, como nós somos vulneráveis, como nós não somos nada, nós somos pó mesmo. Do pó nós viemos, Senhor, e do pó nós voltaremos. E como em toda mensagem o pastor falou, nós temos que estarmos preparados, Senhor Jesus. Porque daqui a um minuto já é desconhecido para nós, Pai querido. O Senhor nos ajuda, Senhor, nos mantermos firmes. É tão difícil nesse mundo em que vivemos, Senhor, aonde, Senhor, nosso olhar, os nossos pensamentos se desviam o tempo todo, Senhor. É tantas coisas acontecendo, Pai, as lutas diárias, as preocupações, o trabalho, muitas vezes, Senhor, nos roubam, Senhor, de estar na Tua presença, de estar juntinho do Senhor. Muitas vezes, Senhor, priorizamos aquilo, Senhor, que não nos leva para o céu, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a priorizar o que nos leva para o céu, o que leva nossa família para o céu, o que edifica a nossa casa, o que edifica a vida dos nossos filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, tem com misericórdia de nós, Pai amado, porque somos tão falhos, tão pecadores, Senhor. E muitas vezes, Senhor, não conseguimos enxergar, Pai querido, o quão próximo está a Tua volta, Pai amado. O quão é necessário, Senhor, estarmos na Tua presença diariamente. O quão necessário, Senhor, é estar com os nossos filhos na Tua presença. Nos preocupamos tanto com os nossos filhos, educação escolar, atividades, esportes, música. Oh, Senhor, mas e o céu para os nossos filhos? Que é a coisa mais importante nessa vida, Senhor. Ajuda-nos, Pai, por favor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, Senhor, vigiantes a cada minuto, Pai querido. Porque, Senhor, não queremos ganhar a terra, mas queremos ganhar o céu. Como meu esposo sempre fala, isso aqui tudo se acabará, isso aqui tudo virá pó. E é o que vai acontecer, Senhor. É o que aconteceu recentemente, Senhor. Como a Irene estava falando, tudo naquela cidade virou pó, destruiu. Senhor, e o mundo será assim. Então nos ajuda, Senhor, por favor. Nos ajuda, Pai amado, a estarmos alertos, Senhor Jesus, e estarmos em comunhão contigo diariamente, meu Pai querido. Abençoa, Senhor, de maneira especial, Pai, a família da Irene que perdeu um ente querido. Como ela mesma falou, só quem passa por isso sabe a dor que é, o sofrimento que é. Como o nosso coração fica, Pai querido. Mas que ele se agarre na esperança de que Jesus está voltando, e realmente Jesus está voltando. E logo, logo, nós que já perdemos os nossos queridos, o veremos novamente. E ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados para isso. Abençoa, Senhor, de maneira especial, pastor, com essa mensagem tão maravilhosa, Pai querido. Uma mensagem que realmente, Senhor, toque os nossos corações, Pai amado. Abençoa a Rose, Pai querido, que tem conduzido esse grupo também. Ajuda-nos, Pai querido, a estarmos, Senhor. Temos força, Senhor, ajuda-nos a estarmos aqui, porque são essas mensagens, são esses cultos que nos edificam diariamente, Pai querido. E, Senhor, nos dá um final de semana feliz, um final de semana na Tua presença, e abençoa todas aquelas outros nomes que foram colocados aqui, Senhor. Pessoas que passam por lutas com a saúde física, Pai amado. Tantas pessoas doentes. E que seja feito, Senhor, a Tua vontade, Senhor, na vida de cada pessoa que foi colocado aqui, Pai querido. Abençoa, Senhor, minha mãezinha que passa com problemas de depressão. Ela tem passado por lutas grandes, Senhor. Ajuda ela, Pai. Desde a partida do meu pai, desde que meu pai descansou em Cristo Jesus, a minha mãezinha, ela tem sofrido, Pai, e sofrido muito. Ajuda ela, Pai amado, e ajuda todas as outras pessoas que passam por problemas de depressão. No nosso grupo de oração, das mulheres de oração, são tantas pessoas que passam por esse tipo de problema, Pai. Tem com misericórdia, Senhor, e ajuda, Senhor Jesus, essas pessoas
a serem tocadas pelo Teu Santo Espírito, Pai amado. Alcança cada uma, Senhor, dessas pessoas também com quem oramos, que estão longe dos Teus caminhos, Pai. Ajuda os nossos queridos, Pai amado, estar na Tua presença, Senhor. E abençoa-nos todos aqui, todas as famílias aqui representadas. Que cada um nesse dia receba uma porção dobrada do Teu Santo Espírito. E que possamos, Senhor, diariamente, Senhor, termos o nosso coração aquebrantado, Pai querido. E na certeza de que, mesmo diante das lutas, das dores, das angústias, o Senhor Jesus caminha conosco, Pai. Pois é essa esperança que temos que ter, porque é isso, Senhor, que nos conduz nesse mundo, Senhor, aonde, Senhor, muitas vezes a gente já acha que não dá mais para viver aqui, já está insuportável viver aqui. Mas quando temos a certeza, Senhor, que o Senhor Jesus caminha conosco, Pai querido, isso nos dá esperança e nos ajuda, Senhor, a caminharmos firmes rumos ao céu, porque é lá que nós queremos chegar um dia, Pai. É que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, com pedido de perdão pelos meus pecados, no santo nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, clamamos a presença do teu Espírito sobre nós. Que o Senhor abra nossos olhos para entender o tempo que estamos vivendo. Porque sabemos, Senhor, que devemos contar os nossos dias. Sabemos, Senhor, que devemos contar o tempo e avaliar. E o Senhor leva muito a sério essas questões. E sabemos que o Senhor não está demorando. O Senhor vem logo e queremos que o Senhor venha já. Vem, Senhor Jesus, buscar os seus filhos. Vem, Senhor Jesus, reavivar em nós o desejo de estar contigo. O que vivemos agora é um privilégio, porque vivemos com todo o conteúdo da Bíblia. Estamos vendo as coisas acontecerem com os nossos próprios olhos. Estamos vendo também, Senhor, a forma miraculosa que o Senhor cuida da tua igreja. E por isso pedimos que o Senhor se levante nesse momento por Israel, se levante nesse momento pelos teus filhos. Traga de volta, Senhor, os filhos dos irmãos, as ovelhas desgarradas de Israel, e que elas possam compreender que pouco tempo nos resta, que elas possam compreender que o tempo está se abreviando e estamos às 11h59. Daqui a pouco será 12 horas, Senhor. Daqui a pouco nós veremos a tua volta. Não sabemos quando. Por isso o sentinela toda hora pergunta: e aí, como está? Que horas estamos? Porque queremos estar em alerta, Senhor. Que os nossos olhos estejam bem atentos para as coisas que acontecem nesse mundo e que voltemos o nosso coração para ti, que voltemos os nossos bens para o teu reino, que voltemos, Senhor, as nossas coisas para a tua causa, para que o teu evangelho, para que o teu reino cresça. Que usemos, Senhor, as nossas próprias forças físicas, o nosso intelecto para desenvolver a tua obra, para que ela vá adiante. Por isso oramos hoje, pedindo o teu Espírito para nos capacitar, pedindo a presença dele sobre nós, que o Senhor coloque as palavras corretas em nossa boca, que o Senhor nos dê o entendimento e renove a nossa mente para vermos como o Senhor vê. Por isso oramos, Senhor, pedindo a ti que abençoe a irmã Raquel que orou agora, que tua graça esteja com ela também, Senhor, que teu Santo Espírito esteja guiando a vida dela. Pedimos também, Senhor, que abençoe a irmã Rose, que orou no começo, que ela também receba a porção da tua graça e do teu Espírito. Colocamos essas duas irmãs em tuas mãos para que elas sejam ricamente abençoadas hoje, porque elas fizeram essa oração e estiveram no meio de nós. Pedimos também a tua bênção para os irmãos aqui do Go Six, para os sonhos que eles têm, para as lutas que enfrentam, para que, de acordo com tua palavra, o teu reino seja engrandecido. Tudo isso te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Feliz sábado para todos. Muito obrigada, que mensagem edificante. Eita, pastor, você é demais. Deus te usa da medida certa. Aceita isso, viu? Que é o Espírito Santo. Mudar sermão assim e criar um novo imediatamente em alguns minutos é só o Espírito Santo que Casa edifica caiu. mesmo, tá ele. Deus te abençoe.
Deus te deu sabedoria, Deus muita seja sabedoria louvado. para você trazer as mensagens aqui para o Go Six, e nós ficamos muito felizes. E eu imagino que a sua igreja também é bem abençoada com tudo isso. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Rose, Oi, oi, querida. a Glorinha. Diga. Eu vou ser rápida porque hoje é sábado. Sim. Nós queremos agradecer as orações pelo Carlos Roberto, ele está melhorando e Ah, Deus está cuidando dele. Ele precisa tomar uma decisão, ele já conhece a verdade, já conhece a mensagem e nós queremos, eu e o Hélito, fazermos um trabalho muito especial com ele agora, quando ele sair da UTI e vier para casa. Amém. Amém. Mas eu queria pedir aqui que orassem pela Selma Carvalho. Uhum. Ela passou essa semana por uma sessão de quimioterapia na segunda-feira e ela está muito abatida, não está alimentando, está fraquinha, está com muitos problemas de intestino, muitos problemas no estômago. Que orassem por ela. Dia 21 vai ser a próxima quimioterapia. Que Deus dê ela força para ela suportar. Isso está deixando a gente muito triste, muito, muito preocupados com ela. Uhum. Porque é uma irmã que está na igreja, mas de uma forma muito... Estava na igreja, sempre esteve, mas de uma forma assim, muito despreocupada. E a minha preocupação é que Deus, desse momento, possa constranger o coração dela e ela se aproximar mais de Deus. Amém. E não desanimar ou desistir. Né? Amém. Vamos continuar colocando eles em nossas orações. Eu tenho lembrado da Selma sempre em minhas orações particulares. Obrigada, Rose. Obrigada. Obrigada, pastor, pelo sermão. Foi muito bom, muito lindo. Amém. Deus seja louvado, irmã. Amém. Feliz sábado para vocês. Que Deus Feliz continue sábado a todo abençoando o mundo. meu pastor. Ei, irmã, socorro. Que bênção ouvir sua voz, viu, minha irmã? Que Deus Oh, abençoe glória a a Deus. senhora Não posso também. sair, né, pastor? Olha aí, Esse é o que meu bênção. lugar, né? Então, rapaz, que bom, rapaz. A senhora está com a gente aqui. Ai, que bom, pastor. Deus abençoe a todos. A Amém. senhora também, irmã Socorro. Amém. Um bom dia Alguém a todos, um feliz sábado, Deus abençoe. Alguém perguntou se o sermão foi gravado. Sim, esse foi. Os Eita, dois, tem que apagar aqui a gravação.